Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vitória e hoje eu vou falar um pouco sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são uma função orgânica que é composta somente por carbono e hidrogênio. Essa função ela serve como esqueleto para todas as outras, por isso é muito importante saber dar o nome correto para essas, que depois vai facilitar a vida de vocês. Os hidrocarbonetos eles podem ter diversos tipos de cadeia, aberta, fechada, normal, ramificada e com os tipos de ligações variados, simples, dupla e tripla. Primeiramente, para dar um nome, a gente tem que analisar o composto. Então, a gente vai definir a cadeia principal, observar o tipo de ligação e observar os radicais quando tiver. Então, a gente vai seguir uma regra base, que é prefixo, infixo, sufixo. Essa regra vai valer para todas as funções. O prefixo é o número de carbonos, o infixo é o tipo de ligação e o sufixo a função orgânica. Cada número de carbonos tem seu prefixo próprio. Por exemplo, 1 carbono é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 pent e por aí vai. O infixo é cada tipo de ligação tem o seu infixo. Ligação simples é an, a ligação dupla é em e a ligação tripla é in. E o sufixo é referente à função orgânica. No caso dos hidrocarbonetos, o sufixo sempre vai ser o. O primeiro exemplo é quando a gente tem uma cadeia normal e saturada. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir a cadeia principal. Como não tem nenhuma ramificação nem nada, fica simples, o próprio composto é a cadeia principal. Então, a gente vai numerar. Aqui nós temos 4 carbonos. Então, a gente vai seguir a regra, prefixo, infixo, sufixo. Como a gente tem 4 carbonos, é met, et, prop, but. Então, 4 carbonos, but. Só tem ligação simples, então o infixo vai ser an. E como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, o sufixo vai ser o, formando assim butano. Nesse próximo exemplo, a gente vai ver uma cadeia insaturada, ou seja, que tem uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso, tem uma ligação dupla. Aqui a gente vai ver a importância de numerar a cadeia principal, porque a gente precisa identificar onde é que está essa ligação dupla. Então, a gente vai numerar de forma que comece da extremidade que seja mais próxima da insaturação. Nesse caso, a insaturação vai estar ali no carbono 2. Então, vai ficar dessa forma. O prefixo, que é o número de carbonos, como tem 6, é X. Agora, o infixo, a gente tem que identificar em qual carbono ele está, que nesse caso é o 2, e como é uma ligação dupla, vai ser em. E o sufixo, como é um hidrocarboneto, vai ser o, assim ficando o X2N. Agora, o último exemplo é de uma cadeia ramificada. A gente vai seguir os mesmos passos de antes. Identificar a cadeia principal, numerar ela e observar se tem ligações diferentes e os radicais que nessa tem. Então, a gente identifica a cadeia principal, que é o maior segmento de carbonos, numera ela. A numeração deve começar da extremidade mais próxima da ramificação. E o que fica fora da cadeia principal são os radicais. Nesse caso, ali a gente tem um CH3 ali. Então, como é que vai se dar o nome? Da mesma forma, prefixo, infixo e sufixo, e lá no início vai ser o radical. Então, como a gente tem 4 carbonos, é but, o prefixo. O infixo só temos ligações simples, então é an, e o sufixo, como é um hidrocarboneto, o. O radical ali é um CH3, então só tem um carbono, então vai ser metil, e a gente tem que colocar o número 2 na frente, então 2-metil, porque ele está no carbono 2 da cadeia principal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido um pouco mais sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos. Muito obrigada!